Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o culto em português da Coco Presbyterian Church. É o culto que nós fazemos todo domingo, né? Nesse horário aqui de domingo à tardinha para a noite. Depende do teu horário de verão, né? Aqui a gente ainda tem horário de verão, então depende do nosso horário de verão, a gente muda um pouquinho. Mas a ideia é te abençoar, te edificar, te encorajar na tua caminhada cristã, né? Esse é o objetivo. Nós começamos esse culto quando o Covid apareceu, né? Então as pessoas não podiam ir na igreja, né? Tivemos que aprender a mexer com a internet, aquele negócio todo, né? Foi uma luta, um aprendizado, né? Foi uma bênção nesse sentido que empurrou a gente, tirou a gente do nosso conforto, né? Da nossa zona de conforto, e empurrou a gente para a internet, live, aquele negócio todo, né? Então ajudou a gente, né? Então a gente resolveu, eu resolvi fazer esse culto para pessoal de língua portuguesa. Eu sou pastor de uma igreja americana aqui nos Estados Unidos, a Coco Presbyterian Church. E tudo em inglês, né? Mas tem tem alguns brasileiros na área, né? Talvez esse povo não está indo na igreja, né? As igrejas ainda estão aprendendo a lidar com isso, então eu vou começar a fazer isso. E comecei a fazer, e agora estamos aí, né? Não paramos ainda, né? Não paramos ainda. Então, estamos continuando, mas a ideia é te abençoar, te edificar, orar por você, trazer uma palavra de Deus para você, né? Esse é o nosso objetivo. Eu tenho durante a semana uma meditação que eu lanço chamada Um Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está aqui, né, no YouTube. Chama Um Pingo de Prosa, que é uma meditação curtinha de 5 minutinhos durante a semana, de segunda a sexta na hora do almoço. Então eu lanço todo dia, eu lanço isso, e no final de semana eu lanço esse aqui, que é um pouquinho mais longo, né? Mas o objetivo é o mesmo, te edificar e te abençoar. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, seus familiares e o pessoal da igreja, né? Já que a gente não está fazendo competição, né? Eu não tenho uma igreja em português, esse é o nosso ministério em português, né? Então compartilhe, ajuda a gente, ore por nós, né? Para que Deus continue usando a gente, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você então. Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua presença conosco. Sabemos que o Senhor tem uma bênção para dar para essas pessoas que estão nos assistindo e queremos que o Senhor as abençoe. Toque na vida, toque nas finanças, toque no coração, Senhor, na mente. Ajude-as, ó Deus, a crescerem, a terem desejo de crescer na tua presença, ó Deus. Dá a graça, Senhor. Se existe um problema de saúde, dá a graça, cura, Senhor. Se existe problema financeiro, ó Deus, resolve. Ó Deus, problemas familiares, de relacionamento, ó Deus, dá a graça para essas pessoas. E ajuda essas pessoas nessa fase difícil que o mundo está passando, Senhor. Fica com elas, ó Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço todo domingo, né? Eu ponho um hino, né? Uma música de louvor, um hino, e que possa te edificar e ajudar você a adorar a Deus, né? Então esse é o objetivo. Então vamos ouvir o louvor de hoje. Pelos profetas
É uma benção, né? Talento é outra coisa, né? Talento é outra coisa. É uma benção ouvir essas músicas, hinos. Muitas vezes eu coloco uns hinos mais antigos, mais no moderno. Mas é uma benção de Deus para a nossa vida. Estamos começando esse ano, e esse ano está meio complicado, né? Não está meio complicado para tudo quanto é lado, né? O mundo está em convulsão. E a melhor coisa que a gente mais precisa fazer, queridos, e que é a mensagem de hoje para você, é a gente se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. É nesses momentos de crise que o nosso cristianismo tem que estar arraizado, né? Tem que estar com raiz profunda para aguentar o tranco do mundo, né? Então é extremamente importante. Então eu vou fazer uma série nesse começo de ano para te dar ferramentas para você crescer na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. E o versículo de hoje que nós vamos meditar nele está lá na primeira carta de Pedro. Extremamente, são versículos conhecidos, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 até o capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz Pedro. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que vos foi pregada, anunciada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente o leite, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa é a palavra de Deus para nós nesse instante. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que transforma, e pedimos que o Senhor fale conosco nesse instante, nos dê graça, para que eu possa comunicar a tua palavra e para que as pessoas que estão nos assistindo possam não somente ouvir a tua palavra, mas receber a tua palavra e serem transformadas e desafiadas pela tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Começo de ano, né? Estamos começando o ano, não sei se você fez isso, mas a grande maioria das pessoas faz, né? Quando todo mundo faz aquelas promessas, né? A resolução do ano novo, aquelas promessas desse ano, né? Mas as promessas assim, sem esperança nenhuma, né? A gente põe aqueles alvos lá no topo do mundo, né? Que a gente sabe que não vai alcançar. E as pesquisas dizem que em março já foi pro beleléu, já foi pro brejo, né? A vaca já foi pro brejo em março, quer dizer, o pessoal faz as promessas no começo de janeiro, chega em fevereiro, meio de fevereiro, começo de março, pronto, já esqueceu, já não conseguiu, e já chutou o balde, já não deu certo. Então, deixa eu fazer uma lista para você das 10 resoluções de ano novo do Albert Powell, né? Que ele fez uma pesquisa das 10 resoluções, as mais, né? As 10 mais, que o pessoal, todo mundo faz, a grande maioria das pessoas fazem esse tipo de resolução. Deixa eu falar para você. Número 10, organizar-se. Essa aí está aí na lista, na tua lista, organizar-se. Número 9, ajudar os outros. Está na tua lista? Ajudar mais os outros, né? Servir mais, né? As pessoas. Né? Número 8, aprender algo novo. Né? Esse ano eu vou aprender algo novo, talvez uma língua, talvez trabalhar, né, com coisa manual. Eu vou aprender alguma coisa nova esse ano. Número 7, sair da dívida. Acabar com a minha dívida, vou fechar a conta, sair de dívida. Né? Número 7. Número 6, parar de beber. Isso aí para o começo de ano é meio complicado, né? Festa, pessoal, tem gente ainda que está de ressaca ainda, né? Mas parar de beber é outro. Número 5, aproveitar mais a vida. Essa aí é mais fácil, né? Mais tranquilo, vou aproveitar. Mas
trabalhando muito, me desgastando, eu preciso relaxar, aproveitar mais a vida. Eu vou marcar férias, eu vou sair, viajar, jogar bola, fazer alguma coisa. Vou aproveitar mais a vida. Número 4, parar de fumar. Essa é uma das, você vê, número 4 é uma das mais. Esse ano eu paro de fumar. Esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. Eu paro de fumar. Então tem muitas pessoas que fazem essa resolução. Número 3, domar a protuberância. Olha que nome bonito para cortar a barriguinha. É um nome bonito, né? Domar a protuberância. Isto é, perder peso. Tirar a barriguinha, né? Tirar a barriguinha. Então, essa é uma das mais que... Né? Qual que é o número? Número 3. Domar a protuberância. Tirar a barriguinha. Esse ano eu tiro a barriguinha. Nem que eu tenha que enxugar, pôr aquela cinta, aquele negócio todo, amarro. Mas eu vou perder peso. Número 2. Exercício físico regular, fit and fitness. Né? Exercício esse ano eu começo, já começar já no dia 2, eu já começo a fazer ginástica, vou para uma academia, vou fazer isso, vou comprar vídeo, vou comprar peso, vou comprar não sei o que, roupa, faz tudo. Esse é que é o problema, né? Que depois chega em março, já não faz mais, já foi pro beleléu e tá aí, pagou o ano inteiro na academia, né? Esse é que é o grande problema, né? Mas é o número 2, exercício físico regular. Número 1, passar mais tempo com a família e amigos. Número 1, quem diria, né? Esse é o número 1. Gastar mais tempo com família e amigos, relacionamento. Melhorar o relacionamento. Nós vamos mudar, nós faremos, vamos começar. Agora esse ano vai, esse é o ano das transformações. Quantas vezes fizemos essas promessas? E alguns meses depois estávamos de volta exatamente onde estávamos. Esse é o grande desafio nosso. Este texto aqui, queridos, esse texto que nós lemos para você de Pedro, da primeira carta de Pedro, é um texto clássico sobre a doutrina da palavra de Deus. A gente não vai ter tempo de ir muito profundo nesse texto, porque nós não temos tempo aqui de fazer isso, né? Quem sabe um dia a gente volta e vai com mais detalhe. Mas nele, o que a gente aprende nesse texto? Que, né, vai dar algumas coisas para a gente abordar hoje, mas não vai dar para abordar tudo. Mas o que esse texto ensina para a gente? Primeiro, é através da palavra que nascemos de novo. Né? Então, a doutrina da palavra de Deus. Segundo, é imperecível, a palavra de Deus é imperecível, viva, duradoura e permanente, permanece para sempre. Terceiro, ela foi pregada para a gente. Ela foi anunciada. Quarto, ela mudará o nosso comportamento. Quinto, deve ser desejada por todos nós. E sexto, produzirá crescimento espiritual. Então essa é uma importante, né, lições que a gente aprende nesse texto sobre a palavra de Deus. Então é extremamente importante. Isso deixa claro que a nossa atitude em relação à palavra de Deus definirá quem somos e para onde queremos ir em nossa fé, a nossa salvação e a nossa vida cristã. Né? É a atitude que nós temos para com a palavra de Deus que vai definir a nossa vida cristã. A nossa vida cristã. Por isso que é muito importante ter a atitude certa, Então, o que a gente aprende nesse texto? E que eu gostaria de compartilhar com você nesse começo de ano, que é muito importante. Primeiro, que a palavra de Deus é a palavra que foi dada por Deus através da inspiração do Espírito Santo. Essa é a primeira lição que a gente tira desse texto para nós. E que é extremamente importante, é o básico, é o fundamento. Sem isso não vale nada. Sem isso é palavra de um pescador jogando palavra no ar. Opinião. Não é opinião. É Deus falando por inspiração. Essa é a primeira coisa que precisamos fazer, é definir e crer na palavra de Deus, definir a nossa crença na palavra de Deus. O que nós acreditamos na palavra de Deus? A nossa doutrina afirma que Deus deu a palavra, a Bíblia, as Escrituras, através da inspiração do Espírito Santo. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vem dele. Por isso que a palavra dele vem de Deus. O problema é que temos visões diferentes das Escrituras, né? Vamos ver como as pessoas veem as Escrituras. E esse é um grande problema que a gente enfrenta na nossa vida.
né? Como vemos as escrituras? Primeiro, alguns veem a escritura como simplesmente um livro antigo, velho, um livro antigo, né? Cheio de ideia ultrapassada. Essa é a mentalidade hoje em dia. Outros veem como um livro religioso. É um livro religioso como outro qualquer, o livro né? o Alcorão, os livros budistas, aquele negócio todo, do hindus, é um outro livro qualquer, né? Um livro com muitos erros em muitas áreas. Mas é um livro com muitos erros. Por ser um livro comum, é um livro com muitos erros em muitas áreas, não dá para confiar. É um bom livro com lições espirituais. Se você forçar, se espremer direitinho, você tira coisas boas ali, aqui, como você tira de qualquer outro livro. É um excelente livro em assuntos espirituais de fé. Você não pode lidar com outras coisas. Quando fala da fé, tem alguma coisa para trazer. Ou então, é a palavra de Deus. Então, você tem que decidir o que a Bíblia é para você. A Bíblia é uma dessas traduções aqui, uma dessas versões aqui, ou ela é a palavra de Deus? E a segunda coisa que a gente aprende é a autoridade das Escrituras, né? Autoridade das Escrituras. A atitude mais importante aqui é definir onde estamos na doutrina das Escrituras. Quando você pega a Bíblia, onde que você, o que você vê, o que você entende desse livro aqui, nesse sentido? Nós realmente acreditamos que Deus fala através dela para nós. Realmente acreditamos nisso? Quando você se aproxima das Escrituras, você vê as Escrituras, você vem para as Escrituras para ouvir a palavra de Deus. Então isso é extremamente importante, a gente definir isso, definir a autoridade das Escrituras. Então, né, a gente vê a palavra de Deus como uma palavra que foi dada por Deus através da inspiração do Espírito Santo. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto aqui de Pedro é que é uma palavra que foi plantada em nossos corações e transforma as nossas vidas. Essa palavra não está parada, estagnada. Ela primeiro foi plantada nos nossos corações e agora ela vai transformar a nossa vida. Então, à medida que eu leio a palavra, ela transforma a nossa vida. Então nós precisamos entender disso, que ela foi plantada. A vida cristã se origina com a palavra de Deus. Pedro deixa isso muito claro para nós, não deixa? O que ele fala lá? Vamos lá. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fostes regenerados. A transformação, a conversão, a regeneração foi operada através da palavra de Deus. Isso é muito importante. A vida cristã se origina com a palavra de Deus. É a pregação da palavra. A mensagem do Evangelho é que vai penetrar. O Espírito Santo vai pegar essa palavra e vai penetrar, trazer essa palavra para o nosso coração e transformar o nosso coração e regenerar o nosso coração com essa mensagem. Não há como termos uma vida cristã sem a palavra de Deus. Pedro é muito claro, ele diz nesse texto que a palavra que nos foi anunciada encontrou o seu caminho nos nossos corações e nos fez cristãos. Somos cristãos não porque fomos criados em uma igreja cristã, ou frequentamos uma igreja cristã, ou somos bons, ou cremos em alguma doutrina cristã. Um cristão é cristão porque ouviu a palavra de Deus. A proclamação do Evangelho pela graça de Deus e obra do Espírito foi transformado, ele acreditou, ele aceitou aquela palavra, aquela mensagem, e aquela mensagem, pela obra do Espírito, o transformou e o fez um cristão. Essa é a grande diferença aqui. Então, a palavra que foi plantada em nossos corações e transforma as nossas vidas. E a vida cristã é desenvolvida pela palavra. Então, a palavra faz o começo, meio e o fim da nossa vida. Não tem jeito, nós não temos como fugir da palavra de Deus. A palavra de Deus não opera apenas no início da nossa vida cristã, ela opera, ela molda toda a nossa vida cristã. Uma verdadeira vida cristã é baseada na palavra de Deus. É a palavra que dita o que devemos fazer, saber sobre Deus, o que devemos crer e como devemos nos comportar em todas as áreas da nossa vida. É a palavra de Deus que vai fazer isso, que vai nos guiar. Né? Não é só ela que vai dar o chute inicial da nossa vida cristã, mas ela vai
guiar a gente em toda a nossa vida cristã. Coisas que você tem que deixar de fazer, coisas que você tem que fazer, para onde você tem que ir, como é que você tem que fazer as coisas. É a palavra de Deus que vai ditar isso para você. Então é muito importante. Ela foi plantada nos nossos corações, ela operou a nossa conversão, a nossa transformação, e ela vai guiar o resto da nossa vida cristã. E é muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender isso. É por isso, queridos, que essa palavra deve ser lida, estudada e praticada. 3 coisas que a gente tem que fazer. Tem que ler, tem que estudar e tem que praticar. Tem mais coisas para fazer aí. Eu vou lançar um curso sobre conhecendo a palavra de Deus, que ensina você não só o que é a Bíblia, mas como estudar a Bíblia, como entender a Bíblia. Então, está vindo aí, espere que está chegando, né? Mas a palavra, você tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra, meditar na palavra e tem que praticar a palavra. Essa é a nossa atitude que nós devemos ter para com a palavra. Tudo que fazemos como igreja deve ser em torno da palavra de Deus. Tua vida, a tua igreja, tudo. A igreja deve fornecer a você oportunidades para crescer em sua fé, através do ensino da palavra de Deus. Não é que você tem grupo de jovens, grupo de mulheres, grupo de homens, tudo bíblico, escola dominical, culto, pastor prega a palavra de Deus, tudo está envolvido com a palavra de Deus. A palavra de Deus é central na nossa vida, na vida da igreja. Os programas da igreja não são bons o suficientes para fazer o trabalho que a sua vida cristã precisa. Esse que você tem que entender, presta atenção. Essas coisas que a igreja oferece para você são importantes. Escola dominical, estudo bíblico, reunião das senhoras, reunião dos homens, reunião dos jovens, todas essas coisas. O sermão, essas coisas são importantes. E você deve se envolver. Grupos familiares, você tem que arrumar o teu cantinho para você ouvir a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus. Mas isso não é o suficiente. Você tem que ter um sistema pessoal para que você possa se alimentar sozinho da palavra de Deus. Você não pode depender só dessas reuniões que a igreja oferece. Você tem que ter o teu esqueminha pessoal, o teu sistema pessoal para fazer isso. Você tem que ouvir por si mesmo, ler por si mesmo, estudar por si mesmo a palavra de Deus. E o meu objetivo aqui é ajudar você a crescer em sua vida espiritual através da leitura e estudo da Bíblia. Então deixa eu te dar algumas sugestões nesse final de mensagem aqui, algumas sugestões que são importantes para você. Para começar, se você tem o teu sistema, excelente, Deus te abençoe. Eu estou aqui para falar, continua firme, melhora, né, aprimora, mas continua firme, não desiste não. Se você não tem um esquema, tá titubeando, vamos para frente, pega firme. E se você nunca pensou nisso, está na hora de começar. Então o que você precisa? Primeira coisa, você precisa de Bíblia. Você precisa de uma Bíblia, arruma uma Bíblia. É interessante que hoje em dia já não depende mais de papel, né? O telefone aqui, ele tem tudo aqui, ele tem Bíblia, tem um estudo bíblico, Bíblia de estudo, está tudo ali no telefone. Ou no tablet, né? no iPad, você tem Bíblia, não temos desculpa mais. Escolha uma Bíblia que você sinta confortável com o idioma. Então escolha uma Bíblia boa. E aí no Brasil, em português, já tem várias versões da Bíblia. Então escolha uma versão boa, né? Cuidado com aquelas versões que são tipo a mensagem, que são versão boa para devocional, mas para estudar a Bíblia não serve porque a tradução ela é aguada, vamos dizer assim. Para ajudar a gente a entender os diálogos e tal, eles tiraram coisa, colocaram coisa, etc. Tal. Então não dá para fazer um estudo mais profundo, porque a tradução não é a tradução mais correta. Então procure uma versão cuja tradução é mais correta. Então você tem várias opções hoje, né? Então eu não vou aqui citar nenhuma delas, mas você tem várias opções de boas versões da Bíblia em português. Então tem uma Bíblia, né? Ou mais de uma, se possível. Agora isso tem Bíblia que você pode comparar uma com a outra. Você lê uma e lê a outra e você vai comparando. É sensacional o que eles têm hoje, né? Segundo, leituras, né? Procure, né? Eu tenho
um aplicativo no telefone que te dá leituras. Eu estou fazendo. Agora a leitura que eu comecei é da Bíblia cronológica. É algo sensacional. Né? Bíblia cronológica. Então ele dá os textos em ordem cronológica. É muito interessante. Porque a hora que chega no livro dos reis, do livro de crônicas, na história do Davi, ele vai colocando, né? Aconteceu isso na vida do Davi. Hoje eu estava lendo um texto, né? Ouvindo, né? Eu ponho para ouvir. Eu estava ouvindo um texto que dá o Davi numa situação com Saul, e aí ele joga o salmo que Davi compôs naquela situação. Aí eu falo, gente, esse salmo então aconteceu nessa situação, quando Davi estava na caverna, quando Davi estava correndo, quando Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, aquele negócio todo, foi nessa época que ele escreveu o salmo. Gente, agora o salmo tem outra realidade. Então não temos desculpa, né? Então procure, né? Tem leituras que você faz para o ano inteiro, tem leituras que é só do Evangelho, tem leituras, né? De vez em quando eu vou fazer só o Evangelho, dessa vez, só o Evangelho. Só o Novo Testamento, só o Velho Testamento, só o livro de Salmos e Provérbios. Você escolha um sistema e fala, olha, eu vou fazer, né? Em uma semana, em um mês eu faço essa leitura. Faz. Guie. Tem sistema para isso, né? Tem sistema. Vai na internet que você acha. Não tem mais desculpa. E mais uma coisa que você precisa saber, é você deixar a palavra permear a tua vida. Nós precisamos deixar a palavra permear a nossa vida, É muito importante. Apenas ler a palavra não produzirá os resultados que gostaríamos de ver. Precisamos deixar a palavra permear a nossa vida e mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. É para isso que nós vamos ler. Nós vamos ler para aprender e para mudar a maneira de pensar. E quando a gente muda a maneira de pensar, a gente muda a maneira de agir. Então ela começa aqui, vem para cá, daqui vem para cá. É um processo de educação e transformação, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então a palavra vai penetrar, aí nós vamos descobrir, falar, olha, isso aqui são coisas que eu preciso deixar, pôr de fora, largar, tirar da minha vida. E essas coisas aqui são as coisas que eu preciso trazer para a minha vida. Então a palavra de Deus vai me ajudar nesse processo. E é extremamente importante que a gente tenha isso. E deixa a palavra, à medida que você lê, você vai descobrir essas coisas. Coisas que você precisa aprender, coisas que você precisa acreditar, coisas que você precisa fazer e coisas que você precisa deixar de fazer. É a palavra de Deus que vai dizer para você. Quando nos aproximamos da palavra com o entendimento de que ela é a palavra de Deus. E através dela, Deus vai me dizer quem Ele é e o que Ele quer de mim, tudo muda. Tudo muda. Então, o meu desafio para você é que você tome uma decisão de encontrar uma Bíblia com a qual você se sinta confortável com a tradução dela. Encontrar um plano de leitura, comece. Não vou ler a Bíblia inteira, não, vou ler o Novo Testamento. Se você é crente novo, comece nos Evangelhos. O Evangelho de João, aí vai para o Mateus, para o Marcos, para o Lucas, comece nos Evangelhos. Se você, né, você tem que começar. Um plano que você possa manter e tomar a decisão de começar a fazer isso agora. Deixa a palavra de Deus mudar a tua vida. Esse é o desafio para você nesse novo ano. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é viva, que a tua palavra que é eficaz, transformadora, palavra que é salvadora, que nos salvou e agora nos transforma em filhos e filhas, Deus, ó Deus. Dá graça para nós, Senhor. Não só de receber a tua palavra, mas de deixar a tua palavra nos transformar no dia a dia. Abençoa as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. E dá esse desejo para elas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, obrigado por ter vindo, assistido. Não se esqueça do nosso Pingo de Prosa durante a semana. E espero te ver durante a semana, né? No Pingo de Prosa. Se não, a gente se vê no domingo que vem. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.